Seja bem-vindo, ainda é bom dia. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Sertão Notícias. Bom dia, Tony. Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, que é de fundamental importância, para a nossa sociedade, já que gerou tantas más interpretações, né? Isso. Primeiro eu queria entender o que é que o Supremo tá tratando, né? Desde a terça-feira já tinha alguns votos já declarados, mas ontem, na terça e ontem, foi fechado então essa questão. Eu estava vendo na matéria que o Supremo então fica agora aguardando o Congresso que venha legislar em relação a esse tema. O que foi então tratado? Por que se arrasta então desde 2015? O que de fato, qual é o mérito dessa que iniciou essa discussão, doutor Raul? Porque assim, Tony, a lei de drogas, ela foi criada em 2006 e ela, dentre várias questões, ela procura distinguir o que é traficante e o que é usuário, né? E no artigo 28 da lei, ela vem trazendo os verbos que vão caracterizar quem é o usuário e, consequentemente, as sanções que devem ser impostas às pessoas que se caracterizam como usuários. Só que é uma lei criminal, é uma lei penal, né? E estava, de certa forma, criminalizando o usuário. E o Supremo entendeu que o usuário não é um criminoso, mas é uma pessoa que precisa de cuidados e precisa de tratamento, e por conta disso ele manteve as sanções, mas descriminalizou. Ou seja, a pessoa que usa a maconha até uma certa quantidade, né, uma quantidade pequena, ali que porta uma quantidade pequena, ela vai ser entendida como um usuário e, consequentemente, ela não vai ser criminalizada. O que é que isso vai interferir na vida dessa pessoa? Uma pessoa, quando ela responde a um processo criminal e é condenado, existem várias consequências para a vida social dessa pessoa. Ela perde o antecedente criminal dela, né? Ela deixa de ser réu primário, ela deixa de ter bons antecedentes. Se ela passar num concurso público, vai ter dificuldade, né? Por conta dessa questão. Então, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que não deveria punir a pessoa dessa forma, criminalizando essa conduta dela, e sim colocando ela como um ilícito administrativo e não um ilícito criminal. Para as pessoas entenderem, isso não é uma criação de agora, né? Essa lei é de 2006, né? A lei diz o seguinte, o artigo 28, né? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aí, advertência sobre os efeitos das drogas, como se fosse um trabalho educativo, dizer, olha, as drogas não causam dependência, você pode não perder a saúde, né, ter problemas de saúde. Prestação de serviços à comunidade. Terceiro, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, né? É o que prevê esse artigo 28, que já tratava sobre isso. Em 2006. Para as pessoas não acharem que isso foi criado agora, né? Não. Não é uma criação de agora. Não. Na verdade, desde 2015 já havia o entendimento de não punir, né, com prisão e, enfim, o usuário, mas ele ficaria, né, com esse antecedente criminal, né? Hoje, né, ou na verdade agora, né, com a formação da maioria dos ministros, né? Ele passou a descriminalizar essa conduta, né? Então o usuário, ele não vai ser mais visto como um criminoso, mas como uma pessoa que está cometendo uma infração administrativa. Pronto, é o caso, trazendo aí para um exemplo de rua, a polícia então aborda, vamos dizer assim, os jovens, né, na rua, com o famoso atitude suspeita, né? Que a polícia faz a abordagem, que é de rotina, e acha um entorpecente, ou seja, 1 grama, 2 gramas de maconha. Então esse jovem, ele não vai ser preso, né? Ele vai sofrer uma medida administrativa, ou seja, vai ser feito um boletim, né? Vai ter todas as informações dele. Num caso de uma reincidência, já vai estar constando que ele já passou pela polícia por estar portando essa droga, no caso, esse entorpecente. Exatamente, né?
essa questão de entender erroneamente que liberou geral, eu posso fumar maconha onde eu quiser, eu posso usar maconha, não é verdade, né? A maconha, ela continua sendo ilegal, a maconha, ela é uma droga, né? E essa conduta do STF foi justamente para distinguir quem é traficante e ao traficante, o STF entendeu o rigor da lei criminal, né? Ele vai ser punido por isso, né? Mas o usuário, ele deve ser tratado e não entendido como um criminoso. Então, se você for numa abordagem policial, identificado que você está portando, né, essa quantidade de droga, é recomendado, né, que a polícia realmente leve até a delegacia para se investigar e saber se de fato aquela pessoa ela é um usuário ou aquela pessoa é um traficante. Porque o verbo de transportar, ele tanto se enquadra no artigo 33, que vai caracterizar o tráfico, como no artigo 28, que vai caracterizar o usuário. Então, a partir do fato concreto, né, da investigação, do inquérito policial, vai saber se aquela pessoa de fato era um usuário ou era um traficante. E aí vai ser remetido, né, para a justiça, e a justiça vai vendo aquela situação, ver se a pessoa se encaixa no artigo 28, no artigo 33 e, consequentemente, as suas penas. Sempre volta até do tema que a gente tratou anteriormente, sempre vai levar em consideração a análise do juiz, né? Análise do magistrado que pegar lá a situação, quando vê o histórico da pessoa e vê os antecedentes criminais e ele tá vendo reincidência, né? Então o juiz vai poder então determinar se essa pessoa vai ser usuário ou traficante. Uma coisa que eu percebi, que o que deixou ali um impasse entre os ministros do Supremo Tribunal Federal foi a questão da quantidade. Então pronto, então a gente está determinando aqui quem é usuário e quem é traficante, mas a gente precisa ter um limite, né, para, vamos dizer assim, nortear as autoridades, né? Então a partir de quanto, né, isso em números mesmo, esse valor, essa droga vai configurar tráfico de drogas. Então, ficou determinado ontem, fixou 40 gramas. Isso, no seu entendimento jurídico, facilita no entendimento das polícias, enfim, no dia a dia aqui, das ocorrências policiais? Com certeza, né? Porque vai dar um critério objetivo. Porque o que se levava em consideração muito nessa questão da investigação era a finalidade com que aquela droga estava sendo transportada. Se era para traficar, ou seja, vender e todos os outros verbos, ou se era para consumo próprio. Então, abria uma brecha muito grande para interpretação de diversas formas. Então, para alguns 10 gramas eram usuário, para outros até 100 gramas era usuário. E tu ficava muito aberto. Né? Então o STF, ele estipulou ali o entendimento de que até 40 gramas é considerado a pessoa que está portando o usuário. Acima de 40, aí vai se pressupor que aquela quantidade é grande o suficiente para caracterizar um tráfico. Agora sim, uma questão importante também, muitos traficantes, né, pequenos traficantes, digamos assim, eles pegam quantidade de droga, pouca quantidade de droga, para fazer o tráfico, tentando se prevenir que, caso seja pego pela polícia, arguir em sua defesa, né, que ele não é um traficante, mas é um usuário. Então, por isso que é importante a investigação criminal para saber de fato quem é aquela pessoa, se realmente ele é um traficante ou um usuário. E tem aquela questão também do uso, né, de menores de idade, né? Traficantes usam muito, e no termo policial os aviãozinhos, né? Os garotos de menores de idade que levam pequenas porções, né, justamente para comercializar, porque caso haja, né, uma ocorrência policial, a polícia então chegue, né, a abordar esses adolescentes, quando olhar lá não vai ter nada. O máximo que acontece é perder aquele entorpecente, porque vai ser apreendido pela autoridade policial, e aquele menor não vai ter nenhuma medida assim, não vai ser preso, né, mas vai ter lá o registro da passagem dele na polícia, né? Vai ter um antecedente criminal. E é isso que dá margem para a interpretação hoje da população, né? Por isso que a gente está fazendo esse debate hoje, porque para a população vai continuar na mesma, os traficantes vão continuar usando, né? Usando essas estratégias,
e muita gente, né, vai ficar chateada com o Supremo, como já está, né? O Supremo Tribunal Federal, né, vem tendo alguns reveses, né, de ministros sendo bastante criticados, né? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, entre outros, sempre sendo bastante criticados, né, pela população brasileira por conta de algumas medidas. E essa é mais uma situação, né, que se coloca, de que esse entendimento daria margem agora para que a polícia perdesse força, né? E fica esse debate, né? Infelizmente cria-se esse debate sobre isso, né? Mas na prática, Tony, a gente observa que a polícia já vinha tendo essa conduta, né? Não vou julgar se é adequado ou inadequado, no caso eu vou apenas constatar que em algumas abordagens os próprios policiais usam aquela questão do princípio da insignificância. Ele vê que é uma quantidade pequena e deixa para lá e às vezes nem registra essa ocorrência, às vezes registra, mas já diretamente... Porque até aquela coisa, né? Olha o tempo, né? O policial vai lá, pega aquele, às vezes é 1 grama de maconha, chega muita ocorrência disso. E aí quando chega lá é só o tempo de chegar na delegacia, a pessoa é solta, né? A demora mais é fazer o boletim e registrar, né? Exatamente. Então, isso na verdade já vem, você não vai encontrar, né? O pessoal está falando, agora liberou geral e tal. Não, você não vai encontrar hoje pessoas presas por serem usuários de droga, né? Isso não vai, é difícil, quer dizer, não vou dizer, o direito tudo tem exceção, né? Às vezes tem pessoas que são usuárias e por um erro processual está sendo caracterizado como traficante. Existe, eu acredito que não seja uma quantidade tão grande e não estou dizendo que não deva ser avaliado porque um erro jurídico dessa magnitude é muito grande, porque está cerceando a liberdade de uma pessoa inocente, né? Mas a gente vê na prática que não é bem assim, né? Geralmente quem realmente fica preso são os traficantes e os usuários não ficam, de fato. Tem essa briga da competência, a gente já vem vendo, né, há muito tempo, algumas questões sendo tratadas no Supremo Tribunal Federal que é de competência do Congresso, né? E a gente tem visto uma resposta muito dura. Vi uma entrevista do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizendo que, né, respeita o Supremo, mas que quem legisla é o Congresso Nacional. E pretendem, né, colocar algo muito duro. Provavelmente pode derrubar esse entendimento agora do Supremo. Existe essa possibilidade mesmo de uma lei mais rigorosa ser colocada e pode derrubar esse entendimento do Supremo? Existe uma jurisprudência, como vocês chamam no direito, disso acontecer? Nessa decisão que foi tomada, pode ser então substituída por um entendimento diferente do Supremo? Ou, aliás, do Congresso? Essa é uma questão que está ligada muito à política, tanto a política tradicional como também a política criminal, né? Estão relacionadas. Mas, de fato, a função do Congresso Nacional é legislar e do Judiciário de entender aquela norma, de interpretar aquela norma. E aí vai abrir vários precedentes, né? Por isso que esses casos mais complexos não pode ser uma pessoa quem decida, por isso que as decisões são colegiadas, como no caso aí do Supremo Tribunal Federal, os 11 vão dizer o seu entendimento, para dar um pouco mais de segurança. Agora, o fato é, o Supremo percebendo essa praxe, ou seja, essa quantidade de vezes que essas situações se repetem do usuário traficante, é usuário traficante, é usuário traficante, é usuário traficante. E aí, o que a gente vai fazer com esse usuário? Ele vai botar ele preso, vai internar ele, vai fazer o quê? Mediante essa prática, o Supremo entendeu por descriminalizar essa conduta em específico do porte para uso da maconha até 40 gramas. E foi importante ter trazido aqui o doutor Raul, gente, porque a minha preocupação é essa, né? Eu pouco me importa a questão de lado político, né? Porque a gente infelizmente vê que as coisas acabam indo para o debate político, né? De esquerda, de direita, que esquerda libera droga, que direita não é a favor da família e tudo mais. Esse aqui não é o debate, né? O debate é jurídico, né? O debate é dentro do campo do direito, né? Do que compete
para qualquer cidadão, seja ele de esquerda, de direita, de centro, né? Se é canhoto, se é destro, enfim. Não, o direito, ele não quer saber isso, né? Ele é apartidário, vamos colocar dessa maneira. E eu fico muito incomodado, né? Sendo até sincero, quando eu vejo que as pessoas acabam interpretando, né? Algo que é lei, tá? É uma lei, isso aqui é lei. Eu li a lei aqui agora há pouco, né? É uma lei que aí é o que norteia, né? As decisões de um juiz, né? Na defesa, inclusive, dos advogados, né? Dos seus clientes. Então eu fico muito, assim, incomodado quando há uma interpretação errada, né? Porque, assim, o que está se jogando para a população é de que agora liberou geral, né? Agora pode usar maconha à vontade, pode andar, se você quiser andar agora com a sua carteira cheia de maconha, agora pode. E não é bem assim. Não é verdade. Né? Então é importante colocar isso. O debate não é lado, né? Não é esquerda ou direita ou centro ou qual posição política for. Isso é uma questão de jurídica, né? Uma questão técnica jurídica. Isso, exatamente. Né? A gente analisando os aspectos legais da decisão, da lei, né? Dessas condutas. Uhum. Aí eu seria político, né? No caso, eu estaria como advogado, né? Exatamente. Isso é importante colocar. A gente sabe que nesse mundo do tráfico de drogas, né? Das drogas, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Isso aí é óbvio. Claro que se o traficante pudesse se proteger o quanto mais, imagina aí quantos usuários não estariam pagando Sim. por um camarada que, né, tem uma boca de fumo, ou então é um traficante muito poderoso, né? Então a gente teria muitas pessoas pagando por elas, né? Então, na verdade, é importante ter, né, a noção da diferença de usuário e traficante, para justamente combater o traficante, né? Exatamente. E para realmente para a fonte da distribuição dessas drogas, né? Exatamente. Até porque, Doni, se a gente for observar, o tráfico é um crime que ele traz vários outros crimes atrelados à conduta. Uhum. Né? Você vê aí o nível de homicídio relacionado ao tráfico, furtos de pessoas que são dependentes químicas e vão furtar para poder consumir sua droga, quer dizer, porte ilegal de arma de fogo, enfim, o tráfico, ele é um centro que envolve vários outros aspectos criminais, né? E quando a gente faz essa distinção entre usuário e traficante, de certa forma, a gente vai tratar quem precisa e vai separar quem de fato está cometendo ali o artigo, né? O verbo que está trazendo tanto mal à sociedade, né? Agora, obviamente que o usuário, ele precisa ser de fato acompanhado. Isso. Porque algumas pessoas começam de fato como usuários e depois se transformam até em traficante. Até pelas circunstâncias de muitas vezes e podem até se cometer outros delitos, né? Como roubo. A maioria de usuários, né, cometem roubos na própria casa, né? Começa a pegar as coisas de casa e levar para vender, para poder consumir aquela droga, né? E cada vez mais, às vezes deve aquela boca de fumo. E o pagamento, esse mundo é cruel, essa vida aí do mundo das drogas, né? Paga com a vida, né? Os traficantes não querem saber. Então, assim, realmente precisa de ajuda, né? Ao mesmo tempo que está tendo esse entendimento, obviamente, aí entra, né? Ações governamentais para uma ajuda de assistência, né? Seja na área de saúde, seja na área de assistência social, para tentar tirar, né, jovens do mundo das drogas. Obviamente que esse debate, ele é muito amplo justamente por conta disso, né? Tem que ter essa noção também da ajuda, né, que deve ser oferecida para usuários, né? Exatamente. Hoje, infelizmente, não só o Brasil, mas vários outros países vivem uma epidemia das drogas, né? E aqui eu estou colocando drogas de uma forma bem ampla, né? Não só a questão das drogas ilícitas, né? Mas tem algumas drogas lícitas que também tem gerado problemas de saúde pública, como por exemplo o álcool, né? A gente vê quantas pessoas que são alcoolistas, né? E os dramas que essas pessoas vivem e consequentemente suas famílias. Então, assim, a questão das drogas precisa ser encarada de maneira muito séria
pelos governos para mitigar esses efeitos o máximo possível. E assim, particularmente, eu acho que não é encarcerando o usuário que vai acabar com esse problema das drogas. Tem um ouvinte aqui que está fazendo aí uma provocação, né, em relação a esse tema, né? O ouvinte diz: boa tarde, Tony. Pergunta para o doutor o que caracteriza tráfico se não é a compra e a venda da droga. Se a compra é a venda, então, para o usuário obter a suposta 40 gramas, ele é traficante sim. Se não, onde ele comprou os 40 gramas? Na farmácia ou no supermercado? Com certeza não foi. É o que ele está colocando aqui. É o Luiz Gonçalves, né, que está mandando essa mensagem. Eu acho importante, e até a gente pode ler aqui, né, o artigo 33, que é o que vai caracterizar o tráfico. Então, vamos lá. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Ou seja, são muitos verbos que vão caracterizar a pessoa que está na conduta de tráfico. Inclusive, se a gente for comparar, como eu falei, no artigo 28, existem alguns verbos que são comum aos dois artigos. Dentre eles, o transportar. Né? Então, por isso que é importante entender e distinguir quem é traficante e quem é usuário. Porque o verbo é igual para os dois, ou seja, transportar. Um usuário ele vai estar transportando e o traficante também vai estar transportando. Então, quais os critérios para distinguir um do outro? A finalidade é um desses. Né? Com que finalidade você está usando? Qualquer outra finalidade que não seja para consumo próprio já vai caracterizar o tráfico. E para além disso, agora o STF estipulou as 40 gramas como os 40 gramas como um outro parâmetro objetivo. Então, se você não está transportando com o objetivo de usar aquele entorpecente, no caso a cannabis, a maconha, e com quantidades superiores a 40 gramas, então há uma grande chance, uma grande probabilidade de realmente você ser interpretado como um traficante. É importante colocar também, até para o entendimento do ouvinte que fez essa provocação, é o seguinte, que também é levado em consideração a abordagem policial, né? O policial está ali na rua, né? Ele sabe muitas vezes quem é o mala, né? Quem é o camarada que está dando uma de usuário, mas na verdade não é. E ele vai ter ele tem um preparo, né, de rua para poder entender. Rapaz, encontra um camarada com umas várias petecazinhas, toda arrumadazinha, embalada. Então, ali não vai ter, não é uma preocupação para o usuário, né? Tá com essa embalagem toda preparadazinha. Então, existe também a análise, né, durante da ocorrência. O policial também tem, né, a autonomia de fazer o trabalho dele e identificar se realmente o camarada é usuário mesmo de fato ou se ele está já utilizando aquela manobra, transportando para comercialização em outro local, né? Isso, quando o policial ele... É uma abordagem, por exemplo, num local que a polícia já sabe que tem uma boca de fumo, né? De fumo, exatamente. Então, por isso que é importante a questão da investigação. Nessa investigação vai ter o depoimento, né? E nesse depoimento a autoridade policial, o policial militar, vai questionar onde a pessoa conseguiu aquele entorpecente, enfim, várias perguntas vão ser feitas, e dentro dessas perguntas vai formando o entendimento daquela autoridade para saber se de fato aquela droga era para consumo próprio ou se aquela droga era para vender, né? O lugar onde a pessoa foi encontrada, o horário que a pessoa foi encontrada com aquela droga, muitas questões são levadas em consideração para poder fechar esse entendimento se aquela pessoa de fato é um usuário ou aquela pessoa é um traficante. Trazendo aqui um áudio, vamos lá, deixa eu trazer aqui o áudio pra gente, são duas perguntas, né? Duas pessoas estão fazendo aqui questionamentos pra gente fechar aqui o nosso bate-papo. Então deixa eu trazer o áudio, vou colocar aqui pro doutor Raul dar uma ouvida também, vamos lá? Boa tarde, Tony, boa tarde, o doutor aí que eu esqueci o nome. Doutor Raul.
Vejam só, eu acho que a lei deveria ser mais rígida em função dessa questão das drogas. Cadê? Parou aqui? Vamos lá? Porque se eu tenho 40 gramas no meu bolso para o meu consumo, mas por trás disso eu financiei um traficante. Eu adquiri de um traficante e, consecutivamente, eu estou automaticamente ou indiretamente apoiando alguém que trafica. Então a lei por detrás está apoiando o traficante. Entendeu? Então a lei deveria ser rígida em cima disso aí e que o uso da maconha fosse única e exclusivamente para fins medicinais e nunca para uso pessoal. Inclusive tem esse debate ainda, né? De já tem alguns medicamentos que ainda aguarda liberação, né? Da Anvisa e tudo mais para o uso medicinal. Mas qual é o seu entendimento aqui da indagação do ouvinte, doutor Raul? Não, eu concordo com a colocação dele. De fato, quem financia o tráfico de drogas é o usuário. Isso é fato. Não é? Agora, a questão é qual atitude deve ser tomada em relação a esse usuário que financia, sim, de fato, o tráfico, mas também é um dependente químico, ou seja... Ele é financiador e ao mesmo tempo vítima. Vítima, exatamente. Essa que é o X da questão. Tá entendendo? E em nenhum momento a lei está dizendo que essa conduta do usuário ela é legal, ou seja, ela é amparada, ela está resguardada, não é isso. Ele está dizendo apenas que o entendimento do STF ele está dizendo que essa conduta não vai ser mais criminalizada, ou seja, os efeitos de uma condenação criminal não vão pesar sobre a vida desse usuário. Porém, outras sanções vão ser impostas a esse usuário, como a gente leu lá no artigo 28, a educação, prevenção, etc. Né? Então, essa que é a discussão. Agora, de fato, esse tema ele é muito complexo. Ele envolve muitos aspectos psicológicos, aspectos culturais, aspectos bioquímicos, jurídicos, políticos. Então, assim, envolve muitas questões. É um tema extremamente delicado e o STF fez, digamos, entre aspas, um ajeitadinho, uma gambiarra jurídica ali para tentar minimizar o impacto, né, dessas condutas dentro do judiciário e, consequentemente, nas cadeias, né? Claro, a sociedade recebe, né? Algumas pessoas têm uma reação, outras também têm, né, reações contrárias, né, a esse entendimento. Tem mais um ouvinte dizendo o seguinte: boa tarde, Tony. A droga tem que ser punida e dificultada em qualquer aspecto, né? Facilitar a vida do usuário, fomenta o tráfico e o comércio das drogas. Só tem traficante porque tem usuários. Isso é uma piada, facilitar as drogas. Se tem demanda, vai ter oferta. Todos sabem, a droga é a desgraça da sociedade e os cidadãos que pagam o preço. Exemplo, vai andar em uma área cheia de usuários para ver o que acontece. Ou seja, você tem que se privar de passar por alguns lugares. Acho que ela está até usando como exemplo, né? Nós temos hoje em São Paulo aquela Cracolândia, né? Que é famosa. E as pessoas não podem passar por lá, carros são depredados, pessoas são, né, furtadas, né, são assaltadas lá, justamente porque tem uma dependência química enorme, né, naquele setor. Mas é isso, né? As pessoas estão recebendo como uma situação negativa, né? Sim. A maioria. E estão certos, né? Porque a droga é um mal, né? E a droga tem causado um mal gigante na sociedade. A gente está falando dentro dessa discussão, a gente está levando em consideração o traficante e o usuário. Mas é justo também que se traga para essa discussão a sociedade, porque a sociedade também é uma vítima nessa situação, por conta de todas essas colocações que se falaram agora dos usuários, aliás, dos ouvintes. Isso. Então, e lembrando, gente, aqui eu não estou tomando um partido por nada, nem o doutor também, Raul. O doutor trouxe ele aqui para falar a margem da lei, né? O que é que a lei nos diz sobre isso e qual é a interpretação, né? Jurídica, né? Jurídica. Mas que é aquela coisa, né? A opinião popular, a questão do financiamento, que o usuário realmente financia o tráfico de drogas, isso tá todo mundo correto, né? A droga, foi para destruir mesmo, né? A gente vê muitas famílias aí que estão
penalizadas, né, com isso, né, com a questão de usuário muitas vezes tem um filho ali dependente e é um problema muito sério, né, para ser enfrentado. E claro, vamos aguardar o que é que o Congresso vai, né, debater, né? Provavelmente teremos aí alguma medida mais dura, né, vinda do Congresso, até por conta, né, aí eu posso falar politicamente, nós temos um Congresso hoje mais à direita do que à esquerda, né, com uma predominância mais à direita. Então, provavelmente nós teremos aí uma lei mais dura em relação a isso. Pode ser até que essas 40 gramas aí, ela seja até extinta, né? Possa ter uma mudança nessa lei, tá certo? Apenas um entendimento para então ter aí a configuração de quem é usuário e quem é traficante de drogas. Doutor Raul, muito obrigado mais uma vez por a disponibilidade, né? Sempre falando de temas polêmicos, falamos daquela outra vez de audiência de custódia, mas agora também falando sobre esse assunto que está dominando, né? Os debates rede social, humorista tirando onda, né? Fazendo memes aí nas redes sociais em relação a tudo isso, mas enfim, mas o debate é sempre importante, né? O debate de ideias, né? Os posicionamentos, né? A visão jurídica disso também que é importante ser colocado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela vinda, pela participação. Eu que agradeço. A gente sabe realmente esses temas são extremamente sensíveis para a sociedade, mas é importante que se converse sobre para entender aspectos técnicos, aspectos jurídicos relacionados ao tema, sem, contudo, obviamente, deixar de levar em consideração também os aspectos sociais, né, e os impactos que essas medidas têm na sociedade. Claro, a gente aqui não está defendendo bandeira de A ou de B, ainda apenas está relatando o que a ciência jurídica entende sobre o fato, né? Dentro da nossa visão, que também, obviamente, é aberto para outras pessoas que têm visões diferentes. Isso fortalece o processo de conhecimento. É verdade. Eu que agradeço, Tony, e a João Lucas e a todos os ouvintes, e precisando a gente está sempre à disposição aí. Muito bem. Muito obrigado.